Boa noite, graça e paz. Aleluia. Estão felizes? A presença dele é real, amém? Não tem como. O que dizer e o que fazer quando ele vem? Não tem como você experimentar a presença de Deus e não perceber quando ela se manifesta. Não tem como você não participar, não se colocar. Não tem como. As pessoas que apreciam da presença de Deus, que apreciam da glória de Deus, a presença se torna irresistível para essas pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, nessa noite eu queria falar de alguém que não é muito comum, ou que não são todos que falam. Dizer sobre essa pessoa, o que dizer sobre essa pessoa? Às vezes nós temos uma visão muito pequena sobre alguém ou sobre algo. Essa pessoa que eu vou dizer é meio que inusitada. Porque ela só é lembrada no sacrifício de Jesus, ou na parte final da ida de Jesus para a cruz. Nós só lembramos dele como o traidor. Como aquele que o traiu. Nós só podemos ou conhecemos ele assim. Judas Iscariotes nasceu em Queriote, na região da Judéia. Segundo o Novo Testamento, Judas foi o único dos apóstolos que não nasceu na Galileia. Filho de Simão, foi um dos primeiros a se juntar a Cristo. Por ser o mais instruído, tornou-se o tesoureiro dos apóstolos e foi designado para cuidar do dinheiro do grupo. Então, pelos outros não ter tanto conhecimento, Judas era o mais capacitado, por incrível que pareça. O nome Iscariotes provavelmente surgiu da palavra latina sicarius, que significa assassino, indicando que fazia parte do mais radical grupo judeu, os sicários, pois entre eles alguns eram terroristas. Também é possível que Iscariotes seja o indicativo do nome de sua família. Eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Marcos 14. Diz assim, 14 do 10 em diante.
Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, foi ter com os chefes dos sacerdotes para entregar Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar dinheiro a Judas. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. Agora Mateus capítulo 26, versículo 47. Mateus 26, versículo 47 diz assim: Jesus é aquele que eu beijar, prendam. Judas logo se aproximou de Jesus e disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus lhe disse: Amigo, faça logo o que tem que fazer. Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. O porquê que Judas teve que dar um sinal? Por que Judas teve que fazer isso? Por que o beijo? Porque naquela época não existia vida noturna. Naquela época não existia a vida que nós temos. Depois que o sol se vai. Naquela época eles não andavam à noite. Naquela época não existia vida noturna, então os sacerdotes precisavam de um sinal. Vendo que Jesus fora condenado, tocado para identificar Jesus. Então, quando Judas faz isso, para identificar Jesus, amém? Para que Jesus fosse identificado pelos fariseus e pelos sacerdotes, porque os sacerdotes não reconheciam ninguém à noite. Então, a partir das 6 horas, naquela época, já era considerado como madrugada. Quando a Bíblia diz que Jesus sai à noite para orar, não é no nosso entendimento que Jesus sai depois da meia-noite. Jesus não sai depois da meia-noite, ele sai depois das 6 da tarde. E ele passa a madrugada orando. Não era todos os mestres que saíam à noite. As únicas pessoas que saíam à noite eram os soldados e as prostitutas. Uma pessoa também que saía à noite, nós vamos ver que é Nicodemos. Nicodemos vai se encontrar com Jesus à noite. A passagem de João 4, ou João 3, não me lembro, que descreve sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. Esse encontro se passa à noite. E eles entendem que Nicodemos ou tinha medo ou tinha vergonha. Por isso não ia até Jesus durante o dia. Mas para Nicodemos achar Jesus à noite, com certeza já tinha um tempo que Nicodemos saía à noite. Nicodemos acompanhava Jesus à noite, até que um dia ele tomou coragem para
chegar e conversar com Jesus. Os pescadores, homens que trabalhavam à noite. Lembra da passagem de Pedro? Que Jesus disse: volte. Ele diz: mas Senhor, eu passei a noite inteira trabalhando. Porque era o costume, era o normal dos pescadores saírem à noite para vender durante o dia, logo pela manhã, os seus peixes. A compra começava a acontecer durante o dia. Então Judas, ele tinha esse conhecimento de que Jesus saía à noite. E quando Judas beija Jesus, Jesus faz algo meio que não corriqueiro, não tão normal. Ele diz: amigo, para que vieste? Ou amigo, faça o que tem que fazer. Sabe por que Jesus chamou Judas de amigo? Porque quando Jesus chama Judas de amigo, ele está salvando Judas. Porque Jesus necessariamente poderia dizer que não era o homem que eles procuravam, que não era o homem que Judas estava indicando. Jesus poderia dizer: vocês pegaram o homem errado, e os fariseus e os sacerdotes acreditariam nele, porque não tinha esse conhecimento noturno. Dá para entender que os sacerdotes confiaram todas as suas fichas em Judas, e se ele falhasse, ele poderia ter perdido a vida. Ele poderia perder a vida. Judas era a oportunidade mais próxima que eles tinham para pegar Jesus. Se não fosse Judas, talvez na cabeça deles não teria outra grande chance assim. Mas Jesus, ele diz: amigo. Porque só as pessoas íntimas chamam umas às outras de amigo. Então quando Jesus responde amigo, eles certamente dizem: é esse cara mesmo. Judas não está mentindo para nós. Judas poderia ser morto, mas Jesus chamou ele de amigo e o salvou. Depois disso, Mateus capítulo 27, Mateus 27, versículo 3, do 3 ao 5. Então Judas, o que traiu, com remorso, outras versões vão dizer arrependimento, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa?
isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Depois de João, Judas é o único discípulo a sair para as ruas, pois os outros estavam escondidos com medo de morrer. Depois da morte de Jesus, todos fugiram. Apenas João foi cuidar de Maria. Tirando João, todos fugiram e se esconderam. Talvez Judas não é só ele seja o traidor. O ato de sair nas ruas, os sacerdotes e os fariseus estavam procurando os discípulos para os prenderem e os matarem. Sair nas ruas, naquele momento, debaixo dessa situação, já era suicídio. Pois os outros estavam escondidos com medo de morrer. Sendo assim, fazer isso já era meio que um suicídio, mas ele foi até os sacerdotes para morrer como Jesus morreu. Depois que Judas viu Jesus morrer, o seu pensamento mudou. A sua intenção errada mudou. Olha o que é uma intenção errada em nosso coração. Uma intenção errada pode nos levar à ruína. Um conceito errado. Uma visão errada. Pois naquela época, quando se derramava sangue inocente, a pessoa que cooperava para isso acontecer deveria morrer da mesma forma que a outra morreu. Então o ato de Judas ir ao sinédrio, ir até os sacerdotes, ele estava dizendo: eu quero morrer como ele. Eu quero me entregar aqui. Eu pequei. Me leva. Eles disseram: o que tenho eu contigo? O que isso nos importa? Ele disse: eu pequei, traindo sangue inocente. Eu sou passivo de morte. Eu devo morrer como ele morreu. Eu devo ser açoitado como ele foi. Imagina um assassino dizendo isso. Nós acabamos de ler o que significa Iscariotes. Imagina um terrorista dizendo isso. Imagina, irmãos, como este homem foi transformado. É que as pessoas ainda não viram Jesus. Depois que Judas viu Jesus na cruz, a sua visão mudou. Porque as pessoas não viram Jesus. Ainda as pessoas não conseguiram ver Jesus. Assim como Judas viu depois de se arrepender e jogar as moedas. Judas entendeu qual é o valor da vida. E o valor da vida não é as 30 moedas, mas sim o valor da vida é morrer por ele, por alguém que deu a vida por mim.
O valor da vida não é viver para mim mesmo, mas sim é morrer por aquele que me concedeu a vida. Porque se o ato dele foi dar a vida dele por mim, a minha resposta é dar a minha vida por ele. O meu ato de resposta é dar a minha vida por ele. Judas queria perder a vida para ganhar a vida. Judas entendeu que tudo aquilo que tem valor não tem preço. E ele quis custear alguém que não tem preço. Ele quis negociar alguém que é inegociável. Quantos de nós tentamos comercializar Jesus? Quantos de nós, irmãos, estamos querendo vender Jesus? Quantos de nós vendemos Jesus? Será que é todos os dias? Todas as horas? Ou meses? Não importa os ciclos. Importa a intenção. Aquilo que tem valor não tem preço. É a mesma coisa que se eu te perguntasse quanto vale o seu pai, ou quanto você venderia a sua mãe, você vai me dizer, não está à venda, porque não tem preço, não tem como eu negociar. É mais valoroso do que qualquer coisa que você possa me oferecer. As pessoas, elas vivem assim, e não percebem. E não percebem que isso está matando de pouquinho em pouquinho. Está matando elas aos poucos. E elas não têm olhos para ver. Por isso que ele se arrependeu. Disse, ele não tem preço. Hoje eu entendi. Agora eu entendi. Se vocês me oferecessem 1 milhão, eu não aceitaria mais. Se vocês me oferecessem carros, propriedades, eu não venderia ele. Eu não troco Jesus por nada. Não mais. Eu não vou vender Jesus. Eu não vou mais comercializá-lo. Não mais. O primeiro homem da face da terra, quando ele quis negociar, ele caiu. Ele quis negociar algo que não tinha preço. Ele quis trocar algo que não tinha preço. Essa é a sua queda. A queda do homem. A queda de Adão. A desobediência. A rebeldia. Os rebeldes são as piores coisas que existem. Os soberbos, os orgulhosos. Tiago vai dizer que Deus rejeita essas pessoas, ou resiste a essas pessoas,
Será que você pode entender a mesma pessoa que diz: aquele que vem a mim eu não lançarei fora, dizer que ele resiste aos soberbos? Sabe por quê ele resiste? Porque os soberbos não vão até ele. Quem são os humildes? Os humildes é aqueles que vão até ele. É aqueles que vão até ele. Quem são os soberbos? São aqueles que não vão até ele, que acham que podem viver sem Deus, que acham que não precisam de Deus para viver. Deus resiste a essas pessoas. Deus se abstém de ter amizade com essas pessoas, porque eles não serão chamados de amigos de Deus. Porque não quiseram Ele. Será que você pode entender isso? Então, o ato de Judas sair dizia que ele queria morrer. Judas nos mostra como devemos ser como cristão. Aqui eu coloquei cristão entre aspas. Por quê? Porque na Bíblia o termo cristão, entendido como seguidor de Cristo, aparece 3 vezes. Preste atenção. A palavra cristão aparece 3 vezes, nenhuma na boca de Jesus. A palavra cristão aparece 3 vezes e nenhuma na boca de Cristo. O cristianismo surgiu como um sistema político em Roma. No império de Constantino. Sabe por quê? Porque nós temos o pensamento que a culpa de tudo que acontece de ruim é culpa do sistema. Capitalismo, socialismo, comunismo, consumismo, hinduísmo, humanismo, cristianismo. De qualquer sistema, mas na verdade o problema de corrupção sempre esteve na natureza do homem. Corrupção sempre foi natural do homem. Porque desde Adão se adquiriu essa natureza. Nós pensamos que o erro maior está no sistema, ou nos sistemas. Que o erro maior, que o erro do homem, ou que um mau caráter, ou uma vida imoral, vem por causa do sistema. Em que lugar nós estamos construindo o nosso caráter? O homem é corrupto por natureza. Então não existe ninguém honesto. Por natureza de Adão, não.
Paulo vai dizer que todos foram destituídos da glória. Mas nós queremos direcionar a culpa para o outro. O sistema que foi criado no Éden, nós ainda carregamos e ainda estamos dentro dele, que é a mulher que tu me deste, Senhor. Sempre a culpa vai ser do outro, ou estar no outro. Sempre nós vamos tentar pegar uma verdade para encobrir a nossa mentira. O Espírito Santo falava comigo isso. E ele disse: o problema é você usar a verdade para cobrir a sua mentira. Qual que é a verdade que Deus deu à mulher? Qual que é a mentira? É que a culpa é somente dela. Deu para entender o que Adão fez? Qual que é a verdade? Deus deu à mulher e estava certo. Mas qual que é a mentira? Foi ela. Ela que me deu. Se não fosse ela, não tinha acontecido. Teria acontecido sim. Porque o mesmo desejo que nasceu nela já estava nele. Ela só refletia aquilo que já estava nele há muito tempo. Mas ele quis enganar a Deus. Assim como nós também queremos, ou tentamos. Mas o pior lugar para o homem se estar é poder ouvir a voz e não poder andar na realidade de Deus. As pessoas veem, as pessoas ouvem, mas elas não conseguem. Talvez Deus está falando com você hoje, mas o pior lugar é não estar neste lugar. A pior sensação que o homem pode ter é quando você prega sobre paz e ele ouvir, mas não poder estar neste lugar. Judas tinha um pensamento errado sobre Jesus. E foi nessa intenção que começou a sua ruína. Pois Jesus não reagiu da forma que ele pensava. Judas esperava uma reação diferente. Porque ele era radical, ele era violento. Judas pensou que Jesus ia sentir raiva. Jesus ia atacar, Mas essa intenção e esse pensamento vai caindo quando ele pega a orelha do sacerdote e coloca de volta. Será que você pode entender a cabeça de Judas nesse momento? Algo que ele construiu está desmoronando. Uma expectativa que ele construiu está caindo, porque Jesus diz: com quem fere com a espada será ferido. Guarde a espada.
Imagine a mente de Judas. Imagine aquele conceito. Todos nós criamos um conceito sobre algo ou sobre alguém. Eles vão dizer que isso se chama pré-conceito. Todos nós temos isso. Um pré-conceito sobre tudo e sobre todos. E é nas nossas intenções que Jesus quer atuar. Nos nossos julgamentos que Jesus quer atuar. Nos nossos conceitos que Jesus quer atuar. Talvez ninguém saiba o conceito que você tem sobre tal irmão, sobre tal pessoa, mas Ele sabe. Talvez você não deu alarde, não anunciou, não falou sobre o conceito, o que você acha sobre aquela pessoa. Ei, mas Ele sabe. Ele está aqui agora. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, à procura de alguém. Porque os olhos do Senhor estão sobre a terra, à procura que você manifeste a verdade, o amor, a fé. Ele está à procura. Ele está à procura desses homens. De homens que não vão negociar. De homens como Daniel, que não vão se contaminar com a comida do rei. Ele está à procura desses homens, para Ele chamar de amigo. Tudo que Ele quer era uma amizade com um homem, mas o homem o traiu. O homem o deixou. Será que você pode entender isso? O homem não quis. O homem negociou. O homem trocou. O homem vendeu. Quando ele faz isso, ele cria a sua própria imagem. Ele cria a sua própria marca. E no seu número é 666. Que afeta ricos e pobres, pequenos e grandes. Esse sistema que afeta ricos e pobres, pequenos e grandes. Que sistema é esse que João está vendo? João está vendo o sistema que foi criado após o pecado. João está vendo o império que Adão criou, de compra e de comercialização daquilo que é inegociável. O homem criou a venda daquilo que não se poderia vender. Você vai ver vários homens na Bíblia tentando negociar. Sansão tentando brincar com a responsabilidade que Deus entregou nas suas mãos.
Outro homem, Esaú. Na história de Esaú nós só vemos Jacó. Mas e Esaú? O que ele fez? Ele trocou algo por um prato de lentilhas. A história de Esaú e Jacó não quer nos mostrar Jacó, mas quer mostrar que Esaú trocou por tão pouco. Quer mostrar que ele não deu reverência à bênção da primogenitura. Ele desprezou a representatividade, a oportunidade de representar Jesus como primogênito. Não era apenas uma bênção, mas sim de entrar na geração de Deus. Abraão, Isaque, e era para ser Esaú. Mas ele trocou, ele vendeu. Assim como o primeiro Adão, assim ele fez. Esaú significa o primeiro Adão. Jacó significa o segundo Adão. Como assim? Eles não eram gêmeos? Eles eram idênticos. Sabe por que eles tipificam Adão e Jesus? Porque eles nasceram do mesmo ventre. Eles nasceram do Espírito. Eles foram gerados no mesmo ventre. Tanto Adão quanto Jesus, tanto Jacó como Esaú. Eles saíram do mesmo lugar, saíram do mesmo ventre. Aleluia. Então fique de pé. Que você possa que essa palavra penetre no seu coração. Não deixe que essa verdade escape das suas mãos. Aleluia. Não negocie Jesus por nada. Não troque Jesus por nada. Jovens, não troque Jesus por nada. Ele é tudo que você pode ter. Ele é a riqueza, Ele é a maior riqueza que você pode ter. A maior riqueza que um homem pode ter é Jesus. É chamá-lo de amigo. É encontrar, ter um encontro. Feche seus olhos. Pai, aqui nós estamos. Aqui nós nos encontramos, Deus. Aqui estão seus filhos. E Senhor, nós não queremos mais negociar. Nós não queremos te perder de vista. Nós não queremos te perder do nosso foco. Nós queremos te reverenciar todos os dias de nossas vidas, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Ó Jesus, nós não queremos mais te vender, nós não queremos mais te trocar, nós não queremos mais te negociar. Nós queremos entregar a nossa vida, assim como o Senhor entregou a sua por nós.
Nós queremos estar neste lugar. Nós queremos viver neste lugar. Ó Senhor, proteja os nossos corações das intenções erradas, dos caminhos errados que são criados pelos nossos próprios sentimentos. Ó Deus, nós não queremos mais viver assim. Nós queremos Te conhecer face a face, e não apenas de ouvir falar. Chegou o tempo de parar de brincar. Nós não queremos mais brincar com as coisas reais que o Senhor nos deu, com as verdades reais que o Senhor nos deixou e o Senhor nos ensinou. Ó Senhor, que o Senhor possa levar a sua igreja, assim como o Senhor fez com a igreja primitiva, assim como a igreja perseguida, Deus, que não negociam Jesus por nada, que todos os dias são ameaçados, caçados, perseguidos, mas eles não negam e não Te negociam. Que nós podemos aprender com os nossos irmãos da igreja perseguida, porque é essa a igreja que nós devemos procurar. A igreja certa está neste lugar. Nós Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém.